aqui presentes, prezados irmãos e irmãs que à distância rezam conosco nesta Santa Missa, caríssimos irmãos no Ministério Ordenado, Padre Paulo Dionê, nosso querido pároco, Frei Tiago, Diácono Maurício, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Quinta-feira Santa, Ceia do Senhor, instituição da Eucaristia, do sacerdócio e do mandamento do amor. Na Quinta-feira Santa, somos todos convidados pela liturgia a refletir, meditar e compreender o rico texto da cena do lava-pés. Não restam dúvidas de que essa é uma das passagens mais significativas de todo o quarto evangelho e que certamente tem marcado o cristianismo desde as suas origens. Por isso, é um texto comprometedor. Não dá para fazer de conta que Jesus não considerou o serviço motivado pelo amor como o maior sinal distintivo de esperança, de pertença a si. Na Páscoa do templo, o centro das atenções é a morte. A imolação dos cordeiros, enquanto a Páscoa de Jesus, com sua comunidade, celebra o triunfo da vida em forma de serviço, a mais eficaz manifestação visível do amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor de Jesus é ilimitado e por isso é até o fim. Isso significa a intensidade do amor e não seu término. Quero dizer que Jesus amou de modo extremo, imenso e continua amando, uma vez que ressuscitado, vive entre os seus na comunidade. A cerimônia do lava-pés, como sabemos, era um gesto de hospitalidade e acolhida. Ao receber uma visita, o dono da casa oferecia imediatamente água para lavar os pés. A grande novidade do gesto de Jesus está na sua autoria. Esse papel era próprio do escravo. Às vezes, a mulher lavava os pés do esposo. O homem livre fazia isso apenas se recebesse em sua casa a visita de alguém muito ilustre, em atitude de respeito e reverência. Ao fazer voluntariamente, Jesus inverte completamente os valores. Sendo ele mestre e senhor, fez o que era típico do escravo. Com esse gesto, Jesus diz que fica abolida a hierarquia na comunidade cristã e a liturgia, enquanto rito, é substituído pelo serviço. Tu nunca me lavarás os pés, disse Pedro. A sua reação revela também a resistência dos oprimidos no processo de libertação. As relações de igualdade parecem algo impossível para quem conheceu apenas o mundo dividido entre grandes e pequenos, súditos e chefes, e acabaram naturalizando essas condições. Jesus, com suas palavras e gestos, quis exatamente mudar essa realidade e visão de mundo. Após a insistência de Jesus, Pedro aceitou, mas não compreendeu. Senhor, então lava não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus, em sua liberdade, fez o papel do escravo para mostrar que na sua comunidade não pode haver distinção de classe. Não há mais espaço para a escravidão. Todos e todas são livres. Jesus celebrou a Páscoa da subversão. Substituiu o rito pelo serviço.
criou uma comunidade alternativa e igualitária, na qual tudo deve ser orientado a partir do amor-serviço. A Páscoa de Jesus não exige ofertas e sacrifícios. Não é instrumento de exploração, como se praticava no templo. Na Páscoa do templo, o centro das atenções é a morte. O sangue derramado com a imolação dos cordeiros, enquanto na Páscoa de Jesus, com sua comunidade, se celebra o triunfo da vida em forma de serviço, a mais eficaz manifestação visível do amor. Na sequência, diz o evangelista que estavam tomando a ceia. A ceia não representa apenas o consumo de alimentos, mas significa comunhão e intimidade, sobretudo no contexto pascal. É um momento primordial da vivência do amor-comunhão. Porém, Jesus realiza uma ceia alternativa ao ritual judaico. Nessa ceia de Jesus e da comunidade, não há encenação. Tudo é feito na maior sinceridade e transparência. Por isso, o evangelista menciona o episódio lamentável da traição de Judas. Nada é imposto. A comunidade é livre para acolher ou não o amor incondicional e extremo de Jesus. E, portanto, no seio dessa comunidade, é possível que alguns o rejeitem, como Judas outrora, e tantos nas gerações sucessivas. Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de padecer. Lucas 22:15. Com estas palavras, Jesus inaugurou a celebração do seu último banquete e a instituição da Sagrada Eucaristia. Foi ao encontro daquela hora, desejando-a. No seu íntimo, esperou aquele momento em que haveria de dar-se aos seus, sob as espécies do pão e do vinho. Esperou aquele momento que deveria ser, de algum modo, as verdadeiras núpcias messiânicas, a transformação dos dons desta terra e o fazer-se um só com os seus, para transformá-los, e inaugurar assim a transformação do mundo. No desejo de Jesus, podemos reconhecer o desejo do próprio Deus, o seu amor pelos homens, pela sua criação, um amor em expectativa. Jesus deseja-nos, aguarda-nos. A comunhão eucarística exige, portanto, a fé, mas a fé exige o amor. Caso contrário, está morta, inclusive como fé. Ensina-nos São Paulo. Sabemos, pelos 4 evangelhos, que o último banquete de Jesus, antes da paixão, foi também um lugar de anúncio. Ele propôs, uma vez mais, e com insistência, os elementos estruturais da sua mensagem. A partir de Lucas, e sobretudo de João, sabemos que Jesus, na sua oração durante a última ceia, dirigiu também súplicas ao Pai. Súplicas que ao mesmo tempo contêm apelos aos seus discípulos de então e de todos os tempos. Pede que todos se tornem um só. Como tu, ó Pai, estás em mim e tu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia. João 17:21. Por isso, tal súplica tem escondido um sentido eucarístico, que Paulo pôs claramente em evidência na primeira carta aos Coríntios. Não é o pão que nós partimos uma comunhão com o corpo de Cristo? Uma vez que existe um só pão, nós que somos muitos, formamos um só corpo,
visto que participamos todos desse único pão. 1 Coríntios 10, 16 a 17. Com a Eucaristia nasce, portanto, a Igreja. A Eucaristia é um mistério da proximidade e comunhão íntima de cada indivíduo com o Senhor. E ao mesmo tempo, é a união visível entre todos. É sacramento da unidade. Ela chega até o mistério trinitário e assim cria, ao mesmo tempo, a unidade visível. É o encontro pessoal com o Senhor e no entanto, não é jamais apenas um ato de devoção individual. Celebramos-la necessariamente juntos. Prezados irmãos e irmãs, o sacerdócio e a Eucaristia nascem do mesmo lugar, das fontes misericordiosas do coração de Jesus. Nesse mesmo dia que hoje celebramos, o Mestre divide o seu sacerdócio com os apóstolos e faz deles ministros do sacramento do amor, ministros do perdão e da misericórdia. O vínculo intrínseco entre a Eucaristia e o sacramento da ordem é deduzido nas próprias palavras de Jesus no cenáculo: fazei isto em memória de mim. Lucas 22, 19. Nós, sacerdotes, usamos as mesmas palavras de Jesus quando instituiu o mistério de amor, porque somos os primeiros a estar no lugar de Cristo Jesus para a salvação do mundo. Portanto, o sacerdócio é um movimento divino do amor de Deus Pai, que continua agindo em sua igreja em todo o tempo e o tempo todo. Onde existe um sacerdote, há a possibilidade do amor e da misericórdia de Deus se manifestar pelo ser humano. Peçamos a Jesus, o sumo e eterno sacerdote, que continue derramando graças e bênçãos sobre todos os sacerdotes, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.